Olá pessoal, sou a professora Luciane, bióloga, pesquisadora, mestre em educação e este é o canal Dinamizando Ciências, todo feito para você que quer compreender de forma simples o fantástico mundo da ciência. Se inscreva e participe dessa aula. A imagem a seguir mostra o exemplo clássico dos seres autótrofos e heterótrofos. As plantas aqui representadas pelas árvores e o gramado são seres autótrofos, porque produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese e da quimiossíntese. Os animais representam seres heterótrofos, porque precisam buscar alimento. Então, eles se alimentam das plantas, desse gramado, também obtêm alimento por meio desses recursos oferecidos pela natureza, enfim, tudo isso em busca de energia. Então são conhecidos como seres heterótrofos. Nós, seres humanos, também somos heterótrofos, A gente busca o alimento, nós nos alimentamos dos seres produtores, das plantas, os autótrofos, certo? Vamos lá. Então, outros conceitos muito importantes que precisamos aí conhecer. O que é um habitat ecológico? O que é um nicho ecológico? O nicho, ele é o local, ou melhor, a profissão, ou seja, o papel específico que cada ser vivo tem no seu habitat. Habitat, aí sim, é o local comum onde o ser está inserido, onde ele vive, Então, de acordo com a oferta do ambiente, com as condições abióticas de temperatura, luminosidade, oferta de água, então, de acordo com esse local, o ser vivo, ser biótico, consegue ter um nicho ecológico, um jeito de viver, uma maneira. Assim ele consegue desempenhar suas funções, as suas relações harmônicas ou desarmônicas, dependendo aí do seu papel biológico no meio ambiente. O que é uma cadeia alimentar? O que é um nível trófico? Então, a cadeia alimentar é esse ciclo de energia que a gente tem na natureza. Então, todo ser vivo, ele precisa se alimentar de uma forma. A gente viu anteriormente que os seres autótrofos, eles produzem o próprio alimento. Por essa razão, eles são a base da cadeia alimentar. Plantas para o ambiente terrestre e as algas nos ambientes aquáticos. Então aqui a gente tem as algas como seres produtores. Logo, quem se alimenta primeiro das algas é o consumidor primário. O ser que se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Logo, vem o terciário e quaternário e assim sucessivamente. Então, o nível de energia ele vai se estabelecendo no decorrer da cadeia. Então, o último, o consumidor quaternário, ele veio a falecer, morreu, então ele vai ser decomposto por organismos decompositores, fungos e bactérias. Aí toda a matéria orgânica deste consumidor vai ser devolvida ao meio ambiente para que os produtores reutilizem essa matéria. Então a gente tem uma reciclagem natural aí dos nutrientes. Isso tudo é reaproveitado na cadeia alimentar. E a teia alimentar? O que é uma teia alimentar? A teia alimentar é o conjunto de várias cadeias. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma planta, e outra planta aqui. Esses dois, eles são os produtores. Organismos produtores. Logo, nós temos esse rato, esse camundongo. Ele se alimenta de um produtor, de uma planta. Por isso é denominado consumidor primário. Logo, nós temos uma cobra, a cobra que se alimenta do consumidor primário. Dessa forma,
é chamada de consumidora secundária. Neste outro exemplo, aqui nós temos um pé de feijão. Então, é uma planta, um ser autótrofo, logo é um produtor. Aí em seguida nós temos aqui um besouro. Esse besouro, se alimentando dessa planta, ele passa a ser denominado consumidor primário. Logo, outro organismo, esse pássaro, se alimenta do besouro. Nós temos um consumidor secundário ou ainda primário. Por que primário? Porque aqui nós temos uma flecha, ó, que mostra que esse pássaro também se alimenta de planta. Está se alimentando aqui dos grãozinhos do feijão que estão expostos aqui na planta. Então, esse pássaro ele pode tanto ser um consumidor secundário, quando ele se alimenta do besouro, quanto um consumidor primário, quando se alimenta diretamente da planta. E aí o gavião, aquela ave de rapina lá em cima, ela se alimenta de pássaros menores ou ainda de micro-organismos, né? Então, esse aqui é o consumidor terciário. Mas da mesma forma que esse gavião se alimentou desse pássaro, ele pode ainda se alimentar de outros seres, né? Então aqui ele pode consumir esse sapo, consumir essa cobra, e aí nós temos outras relações aí de cadeias alimentares. E dessa forma, um conjunto de várias cadeias alimentares forma a teia alimentar. Notem que a base da teia alimentar, assim como da cadeia, é sempre os decompositores, que seriam os fungos e as bactérias, que vão sintetizar essas substâncias e liberá-la para o ciclo da cadeia alimentar. Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Então, pessoal, aqui agora a gente tem uma visita, é o Davi. Ele veio aqui observar a gente no vídeo. Manda um tchauzinho pra ele, Davi.